Olha eu aqui, tudo bem? Deixa eu falar algo para você que acredita no seu chamado e você que tem curiosidade sobre o chamado. O que é que o chamado traz? O chamado traz lágrima, o chamado traz guerra, o chamado traz desânimo, o chamado traz solidão, o chamado traz desprezo, o chamado traz cobrança, o chamado traz estresse, o chamado faz pensar em desistir, o chamado traz dúvida, o chamado traz pedrada, o chamado traz traições, o chamado traz perseguição. O chamado faz profeta se esconder, o chamado faz profeta ter medo, mas o chamado tem a sua compensação. O chamado nos faz orar mais. O chamado nos faz jejuar mais. O chamado nos faz ler a Bíblia mais. O chamado nos faz ser íntimo mais da Trindade. O chamado nos faz muito mais do que vencedor. Você tem ideia? O chamado sempre vai trazer perseguição. O chamado sempre vai trazer lutas, guerra, mas o chamado nos faz ser íntimo. O chamado traz trauma, o chamado faz profeta se esconder. Mas o chamado nos aproxima de Deus. O chamado tem os seus preços. Mas o chamado nos ensina mais a orar. Por isso, se você tem chamado, não abra mão dele. Se você tem chamado, não recue. Irmão, ser chamado muitas vezes é pensar em parar. Ser chamado muitas vezes nos dá o direito de entrar na caverna. Mas o chamado é prazeroso. O chamado nos torna íntimo de Deus. O chamado nos leva a um nível de busca. Eu quero liberar uma chamada. Eu quero liberar uma palavra para o seu chamado. Você que está pensando em parar. Você que perdeu amigo por causa do chamado. Você que foi desprezado por causa do chamado. Desista não. Porque se você não for honrado aqui, você será honrado no céu.